São pequenos gestos, são pequenas atitudes que demonstram realmente quem eu sou, quem você é. Nessa série de mensagens nós temos conversado, dialogado, refletido a respeito de valores que se expressam no nosso cotidiano e que revelam profundamente quem nós somos. E nessa manhã eu quero lembrar você sobre algo que a gente tem usado aqui de forma a introduzir os temas das nossas reflexões. Eu quero lembrar vocês a respeito desse conceito que a teologia traz para a gente como co-criacionismo. Co-criacionismo é quando eu tenho uma alta consciência a respeito de Deus e também tenho uma alta consciência a respeito das minhas ações. O que isso significa? Um exemplo, você ora, pede para Deus para que Deus intervenha e abençoe a sua relação conjugal. Então você tem uma alta consciência a respeito daquilo que Deus pode fazer. Então você ora e pede para Deus intervir, pede para Deus fazer, pede para Deus dar paz, pede para Deus dar sabedoria para você, para sua esposa, para o seu esposo. Mas além disso, você tem uma alta consciência a respeito de si mesmo. Então você age também nessa direção. Você tem paciência, você age de forma amorosa, de forma harmoniosa, de forma a trazer consenso para o seu relacionamento conjugal. Por quê? Porque você está junto com Deus construindo algo nessa direção. Deus é quem tem poder para fazer, para abençoar, para transformar, mas Ele usa para fazer essa transformação a sua vida. Isso no seu ambiente de relacionamento conjugal, no seu ambiente de trabalho, onde quer que você esteja inserido. A vontade de Deus para mim e para você com relação às nossas ações é que nós estejamos co-construindo com Ele o tempo todo. No entanto, apesar dessa ser a vontade de Deus, revelada em Gênesis 1 e 2, a Bíblia diz para a gente em Gênesis 3 que algo deu errado. Algo deu errado. Algo que Deus tinha projetado se quebrou. Foi quebrado por alguém. Por quem? Por mim. Por você. Nós, a humanidade. Nós quebramos o plano de Deus. E em Gênesis 3 a Bíblia chama isso de pecado. O pecado entrou na história. O pecado é um intruso que entrou na história e trouxe valores que não deveríamos ter. Mudou a nossa natureza de quem nós deveríamos ser. E quando o pecado faz isso, ele traz alguns comportamentos que nós podemos considerar aqui nessa manhã que mostram uma anomalia dentro de quem nós somos hoje. E eu queria mostrar para vocês a partir desse quadrante. Você que acompanhou a série, você já viu a gente falar sobre isso. Você que está aqui pela primeira vez pode entender mais ou menos como isso significa. A vontade de Deus, então, você percebendo aqui nesse quadrante, seria ou é a parte superior direita do quadrante. Alta consciência a respeito de Deus, alta consciência a respeito de si mesmo, dos nossos atos, revela um direcionamento na direção desse co-criacionismo. Mas uma alta consciência a respeito de si mesmo, mas uma baixa consciência a respeito de Deus, revela um tipo de pensamento muito comum no nosso tempo, que é o humanismo, que é algo na direção do narcisismo. É tudo para mim, é tudo do meu jeito, toda a minha vida depende de mim. Então assim, se para o meu casamento dar certo, voltando a usar o exemplo do casamento, eu preciso fazer minha parte, eu preciso fazer do meu jeito, e eu não vou pedir ajuda para Deus porque Ele não vai intervir no meu casamento. Então é tudo do meu jeito, é tudo para mim, é tudo para ontem, do meu jeito. Isso revela uma ideia, concepções humanistas a respeito das minhas atitudes, da vida que eu desenvolvo. Ainda, uma outra anomalia é o niilismo. Esse pensamento aqui, desenvolvido pelo filósofo Nietzsche, vai falar para a gente a respeito de uma baixa consciência a respeito de si mesmo e uma baixa consciência a respeito de Deus. Quer dizer, eu estou com a minha esposa, eu não peço ajuda para Deus, eu também faço do meu jeito, porque eu sou desse jeito. Se ela quiser ficar comigo, ela que me aceite do jeito que eu sou. Eu vou agir desse jeito mesmo e não vou mudar. Uma baixa consciência a respeito de si mesmo e uma baixa consciência a respeito de Deus. Uma outra anomalia é algo que é encontrada
encontrado muito facilmente dentro de ambientes religiosos, em igrejas, especialmente evangélicas, é o que nós podemos chamar de fatalismo. É uma alta consciência a respeito de Deus e uma baixíssima consciência a respeito de si mesmo. Pensando em casamento, eu não vou fazer a minha parte, eu não vou fazer nada na direção da minha esposa para melhorar o nosso casamento. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou orar. Eu vou orar. Eu vou pedir para Deus e Deus que faça um milagre, porque eu não aguento mais essa mulher. O que é isso? Isso é um fatalismo. É uma alta consciência a respeito de Deus, ok, Deus pode fazer, e uma baixa consciência a respeito de si mesmo. Eu não vou fazer nada na direção dela para que melhore o nosso casamento. A vontade de Deus para nós não é o fatalismo, não é o niilismo, não é o humanismo, é o co-construir. É participar do que Deus está fazendo. Deus quer dar para nós um casamento, um ambiente de trabalho, relação com os filhos, um ambiente comunitário, saudáveis. Para isso, Ele faz, Ele abençoa, Ele derrama das bênçãos dele e Ele nos usa para que isso seja, de fato, viável e uma realidade. É sobre isso que a gente vem falando nessa série de mensagens, sobre como nossas atitudes, por mais pequenas que pareçam, irrisórias que pareçam ser, na verdade não são. Elas estão sempre participando do que Deus está fazendo na história. Quando você honra o próximo, quando você honra a Deus, quando você é leal com o próximo, com Deus, quando você é íntegro. E hoje nós vamos ver como já estamos refletindo ao longo de todo o nosso encontro a respeito da gratidão. Gratidão independentemente das circunstâncias. Será que é possível? Será que é possível sermos gratos quando as coisas não estão bem? Quando estamos vivenciando luto, crises financeiras, emocionais, quando dia após o outro é só zica, só dá tudo errado para você. Dá tudo errado. Quando parece que vai melhorar, piora. E aí, você fica diante de uma bifurcação e você sempre opta pela gratidão. Ou você se apresenta e demonstra ser uma pessoa ingrata e, como o Rubem muito bem salientou, insatisfeita. Como que isso... É fácil para você ser uma pessoa grata? É fácil para você ser uma pessoa, independentemente das circunstâncias, grata? Tenho certeza que fácil não é. Fácil não é para ninguém. Todos nós vivenciamos dias difíceis, momentos complicados em nossas histórias e em determinados momentos da nossa vida parece que o que a gente quer é ser ingrato mesmo. É reclamar, é jogar para fora a nossa insatisfação para ver se limpa um pouquinho também lá dentro. Mas nesta manhã eu quero conversar com você à luz da sabedoria bíblica a respeito de algo que é possível sim, que a Bíblia ensina a mim e a você. É possível sim sermos gratos o tempo todo. Isso não é uma lenda, isso não é um mito, isso não é uma história da carochinha, não, isso é verdade. A sabedoria bíblica me convida e convida você a sermos gratos o tempo todo, independentemente das circunstâncias. Para a gente falar sobre isso, eu quero convidar você primeiro a olhar comigo para ideias equivocadas a respeito da gratidão. Algumas ideias equivocadas a respeito da gratidão. A primeira delas, a gratidão condicionada a circunstâncias. De fato, uma pessoa ingrata, ela vai ser ingrata, inclusive quando as coisas vão bem. Inclusive quando ela está com a conta no azul, quando a família inteira está saudável, quando as coisas estão bem no trabalho, mesmo assim ela vai ser ingrata. No entanto, parece que é mais fácil. A gente tem uma falsa sensação que quando as coisas vão bem, é mais fácil você ser grato, você ser grata, você desenvolver hábitos de gratidão. Mas essa é uma ideia equivocada. De fato, nós seremos ingratos se essa é a tônica, se esse é o ritmo do nosso coração, nós seremos ingratos o tempo todo. Nós seremos terrivelmente insatisfeitos, mesmo quando as coisas estiverem bem. A gratidão relacionada
condicionada às circunstâncias é uma ideia equivocada a respeito da gratidão. Ainda uma segunda ideia equivocada a respeito da gratidão é a gratidão como um fruto de uma decisão. Inúmeros livros têm sido escritos, palestras têm sido dadas, e a fala a respeito de gratidão muitas vezes vai na direção de que ser grato é uma decisão. Você opta por ser grato. E eu mesmo pensei assim por muito tempo. Eu sempre pensei que a gratidão não pode estar relacionada às circunstâncias, porque a nossa vida é uma montanha-russa, certo? Você acorda pela manhã, está tudo bem, você toma café com a sua família e você agradece a Deus por aquele dia lindo. Antes do almoço, você já está extremamente irritado porque algo deu errado no seu trabalho. Ou você recebeu uma ligação com uma notícia terrível a respeito de uma pessoa que você ama. Então, se você deixar a sua gratidão condicionada às circunstâncias, você vai enlouquecer, não vai funcionar. Só que parece que a gratidão pode ser fruto de uma decisão. No entanto, a sabedoria bíblica revela para a gente que não. A gente vai ver nessa manhã que não é uma decisão. E eu tendo a pensar nessa direção também, por quê? Porque senão seria muito injusto comigo e com você. Porque eu chego para você, você se considera uma pessoa que tem dificuldade para ser grato, para ser grata. Eu chego para você e falo, não, você precisa decidir. E você fala para mim, Carlos, eu já tentei decidir nessa direção e eu não consigo. Eu sou obrigado a concordar com você e a entender você, a sua dificuldade. Se a gratidão fosse fruto de uma decisão, então era só nós assistirmos um curso bem dado a respeito de como tomar essa decisão, né? Passo 1, passo 2, passo 3, pronto. Teríamos uma sociedade grata. Teríamos uma sociedade de pessoas que não se ofendem porque não estão insatisfeitas umas com as outras. Pessoas que estão gratas a Deus pelo cônjuge que tem. Ninguém reclamaria do marido. Olha que bênção. Ninguém reclamaria da esposa. Ninguém reclamaria dos filhos, dos pais, do patrão. Por quê? Porque fizeram um curso. Um curso de 3 passos na direção de como tomar uma decisão para serem gratos. É uma ideia equivocada a respeito de gratidão. A gratidão não é fruto de uma decisão. Se isso é verdade, para refletirmos sobre esse assunto, eu gostaria de convidar você a ler comigo 2 versículos extremamente importantes para que entendamos a dinâmica da gratidão sob a ótica do Evangelho. São 2 versículos contidos na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, versículos 6 e 7. Mas antes, eu quero ler com vocês do versículo 1 em diante, para vocês entenderem um pouquinho do contexto. Capítulo 2, verso 1 em diante, a palavra de Deus diz assim: quero que saibam quantas lutas tenho enfrentado por causa de vocês e dos que estão em Laodiceia, e por muitos que não me conhecem pessoalmente. Paulo está escrevendo aqui para os Gálatas e ele está dizendo, quero que vocês saibam disso. Eu tenho enfrentado luta por causa de vocês. Que eles sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor e tenham plena certeza de que entendem o segredo de Deus, que é o próprio Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos bem elaborados, pois, embora eu esteja longe, meu coração está com vocês. E eu me alegro de que estejam vivendo como devem e de que sua fé em Cristo seja forte. Paulo está feliz, Paulo está alegre, porque parece que os discípulos e discípulas de Jesus de Colossos estão indo bem. Estão indo bem. E aí, porque eles estão indo bem, Paulo ele faz uma espécie de conclusão nos versículos 6 e 7, que são os 2 versículos que eu quero trabalhar com vocês nessa manhã. A conclusão dele é a seguinte: e agora, assim como aceitaram Cristo, Jesus como Senhor, continuem a segui-lo.
aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhe foi ensinada. E acontecerá algo, haverá uma consequência. E vocês transbordarão de gratidão. E vocês transbordarão de gratidão. Gratidão não é uma decisão. Gratidão é uma consequência. Gratidão não é uma decisão. Eu quero ser grato, então a partir de amanhã eu serei uma pessoa grata. Todo dia eu vou escrever no meu caderninho um motivo pelo qual eu tenho que ser grato. Gratidão não é uma decisão. Gratidão é uma consequência de algo maior, mais robusto, mais profundo. Segundo esse texto, nós transbordarmos de gratidão não apenas ser grato um dia ou outro. Não é ser grato no dia do seu aniversário, no dia do aniversário do seu filho, no dia onde você recebe um aumento salarial no seu trabalho. Não. Transbordar de gratidão. Transbordar de gratidão. É uma consequência. Se isso é verdade, se a sabedoria bíblica está apontando para a gente um caminho para entendermos a respeito da gratidão, independentemente das circunstâncias, aqui a gente tem um percurso, então, que é muito importante ser entendido. Eu quero convidar você nessa manhã a prestar muita atenção nesse percurso. Esse percurso é um percurso extremamente importante. E o contentamento da sua alma, gente, isso diz respeito à saúde da sua existência. Porque quem de nós aqui não tem problemas? Quem de nós aqui não vive um dia bom, excelente, daqui a pouco um dia terrível, que você queria esquecer, apagar da sua existência? Todos nós vivemos dias complicados. Se nós vivermos nesses dias complicados uma montanha-russa emocional também, isso vai fazer muito mal para nós. E mais, vai fazer muito mal para as pessoas que nos cercam. Vai fazer muito mal para o seu cônjuge, para o seu filho, para os seus amigos. Como que nós podemos desenvolver uma estabilidade emocional que gere em nós satisfação e gratidão mesmo diante dessa montanha-russa da vida? Paulo está mostrando um caminho para a gente aqui. Paulo está mostrando um percurso, uma jornada a ser percorrida. Eu quero falar com vocês sobre isso nessa manhã. O texto fala para a gente, e no versículo 6, Paulo começa dizendo: e agora, assim como vocês aceitaram, em outras traduções, assim como vocês receberam Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. O ponto principal aqui, gente, nesse percurso, é isso aqui. É seguir e continuar a seguir a Jesus. Aqui, o que Paulo está propondo é uma mudança de cosmovisão. Uma mudança de visão de mundo. Se antes nós éramos movidos por ganhar dinheiro, se antes nós éramos movidos simplesmente por agradar fulano ou beltrano, se antes a sua vida era simplesmente agradar os seus filhos e eu vivo pelos meus filhos, agora você tem um outro Senhor. Porque o começo do versículo 6 diz, e agora, assim como vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, a palavra Senhor aqui remete a senhorio. Remete à ideia de que alguém é dono da sua existência. Alguém agora é proprietário da sua história. Se de fato Jesus é o proprietário da sua história, então continue a segui-lo. Continue a segui-lo. Continue a deixar com que a sabedoria bíblica, com que Jesus seja aquele que pauta a sua existência, que diz o que é certo, diz o que é errado para a sua história, para a sua construção de casamento, construção familiar, para o seu desempenho profissional. Continuem a segui-lo. Se isso acontecer, se vocês continuarem a seguir a Jesus, se vocês seguirem no desenvolvimento de seguir a Cristo, algumas coisas acontecerão. Duas coisas acontecerão. Paulo fala: aprofundem nele suas raízes.
A primeira coisa que Paulo diz para você é que depois que você passa a seguir Jesus e segue seguindo a Jesus, segue nutrindo um relacionamento envolvido com Jesus, com Cristo, submetido ao Evangelho, que você aprofunde nele as suas raízes. E essa palavra aprofundar ali no texto bíblico, no grego, está no particípio na voz passiva. Significa o quê? Significa que esse aprofundar não depende de você. Não depende de você. Isso é uma coisa que Jesus vai fazer em você. É uma coisa que Jesus vai fazer em você. Mas algo depende de você. Continuar a segui-lo. São 5 verbos que a gente vai trabalhar. O primeiro verbo é o único que está na voz, que é o imperativo. Ou seja, uma ordem. É uma ordem. A única ordem aqui é essa aqui, ó. A única coisa que depende de mim e de você é seguir a Jesus. É continuar a seguir a Jesus. É fazer a nossa parte de nutrir um relacionamento com Cristo, de nos submeter a Cristo. Se isso acontecer, você vai, pela graça de Deus, aprofundar nele as suas raízes. Aqui uma mudança de sustentação. Aquilo que sustenta você, aquilo que faz você ficar grato, não é mais estar com a conta no azul. Não é mais não ter nenhum filho doente. Não é mais ter tempo para descansar e estar com a cabeça legal. Não. O que deixa você grato agora é uma outra coisa, porque houve uma mudança de sustentação na sua história. Raiz é aquilo que sustenta uma árvore. As raízes são aquilo que nos sustentam, que dão vida para a gente. Agora, aquilo que sustenta você não é mais o que sustentava. O que sustenta você agora é Cristo. É estar conectada a Cristo. Uma segunda coisa que você vai fazer pela graça de Jesus, que na verdade Jesus vai fazer em você, é sobre ele edifiquem a sua vida. É o que Paulo está dizendo. E agora, assim como aceitaram a Cristo como Senhor, continuem a segui-lo, aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem a sua vida. Você já está enraizado em Cristo, mas agora você começa a edificar, você começa a desenvolver uma história, desenvolver uma vida. Essa edificação é uma construção, é uma mudança na sua métrica a respeito do sucesso. Antes de estar conectado a Jesus, a sua métrica de sucesso, pensando na nossa sociedade, é o quê? Dinheiro? É sucesso profissional? É você ter uma família que pareça, pelo menos, ser uma família perfeita? É você ter bastante amigos e ser uma pessoa com inúmeros relacionamentos, um ambiente social saudável? E isso é para você a sua métrica de sucesso. Mas após você estar conectado a Jesus, Jesus ele muda a sua cosmovisão, você seguindo a Jesus, continuando a seguir a Jesus, Jesus muda a sua sustentação quando você aprofunda nele as suas raízes e não em outra coisa. E Jesus muda a sua métrica de sucesso quando você passa a edificar a sua vida nele. Quando sobre ele você edifica, você constrói a sua história. Qual que é a sua parte nisso aqui? A sua parte não é edificar, a sua parte não é aprofundar, a sua parte é estar conectado a Jesus. Ok? A sua parte é estar conectado a Jesus. E quando isso acontece, quando você se conecta a Jesus e o segue, continuamente o segue, não é um dia, não é domingo de manhã ou domingo à noite, se você for numa comunidade cristã que tem culto à noite. Não é isso que é seguir a Jesus. É todo dia, é a todo instante, é a sua visão de mundo ser completamente transtornada pelo Evangelho, transformada pelo Evangelho. Quando isso acontece, Jesus faz com que você se aprofunde nele, com que você edifique sobre ele a sua história, e esse processo gera mais 2 consequências em você, em mim. A primeira consequência é a sua fé se fortalecerá na verdade.
Como que a nossa fé pode ser fortalecida? Talvez você já tenha orado assim, ó, Deus, fortalece a minha fé. Fortalece a minha fé. Eu quero ter uma fé mais forte. Eu quero ter uma fé mais robusta. Mas Paulo está dizendo aqui que o processo de ter uma fé fortalecida começa quando você segue a Jesus e está conectado a Ele. Ele faz com que você se aprofunde nele. Ele faz com que você edifique a sua história sobre Ele. E então, nesse processo, a sua fé será fortalecida na verdade. A verdade é Jesus. A verdade é o Evangelho. A verdade é o que Jesus veio fazer na história por mim e por você. A sua fé se fortalecerá na verdade. Essa expressão fortalecerá poderia ser traduzida também como estabilizada, ou se estabilizará na verdade. Porque é esse o nosso problema. Quando nós, dá uma olhada aqui nessa imagem, quando nós não estamos enraizados no Evangelho, então o que acontece? Não tendo raiz, você não tem fundamento, não tem subsistência nos dias difíceis. Então, qualquer evento circunstancial, quer dizer, você está indo bem na direção da gratidão. Você está agradecendo a Deus porque você tem um marido, olha, ele é fantástico. Ele é bonzinho, ele é amoroso, e está tudo bem. De repente, ele pisou na bola. É toalha molhada em cima da cama, ele esquece, faz igual eu, vai no mercado comprar 10 coisas, traz 15, das quais não estavam na lista, nenhuma delas. E aí a sua esposa fica muito brava com você, ou você fica muito brava com seu marido, e aí não existe raízes, fundamento para a subsistência diante desse evento circunstancial. E aí o que acontece? Nós não estamos estabilizados. Não estamos estabilizados. Por quê? Porque a nossa gratidão, ela estava pautada naquilo que o nosso marido, que a nossa esposa, que o cônjuge fez ou deixou de fazer. Isso tem a ver com o seu casamento, isso tem a ver com o seu trabalho, isso tem a ver com você ganhar bem. Enquanto você ganha bem, enquanto você está tendo uma remuneração que acolhe completamente os seus compromissos, então você, eu estou bem, eu me sinto grato, obrigado, Deus. E aí você faz aquela oração, Deus, obrigado porque eu tenho um bom emprego, obrigado porque o meu salário consegue pagar, quitar todas as obrigações aqui de casa, obrigado porque meus filhos têm saúde, obrigado, você percebe? A sua gratidão está completamente, ela se estabiliza a partir das circunstâncias. Ela não se estabiliza na verdade, ela se estabiliza nas circunstâncias. O processo que Paulo convida a mim e a você para desenvolver é enraizado em seguir a Jesus. Jesus gera em nós um aprofundamento nele das nossas raízes. As nossas raízes vão se aprofundando em Jesus. E aprofundados em Jesus, edificados sobre ele, nós estamos estabilizados. Nós estamos firmados. Nós não podemos mais ser movidos deste lugar com qualquer vento, não. Estabilizados onde? Na verdade. Fortalecidos na verdade. E então, a segunda consequência desse processo, vocês transbordarão em gratidão. Vocês transbordarão em gratidão. Gente, não é qualquer gratidão, não. É transbordar em gratidão. O que vem na minha mente é você não consegue disfarçar sua gratidão. Sabe aquela pessoa que não disfarça a gratidão? Que ela não consegue ser ingrata. Ela é grata o tempo todo e ela reverbera essa gratidão o tempo todo, a todo canto. Ela faz isso por quê? Porque ela está dentro desse processo de estar conectada a Jesus, aprofundada nele, edificada nele, fortalecida na verdade, e então ela transborda em gratidão. É uma consequência. É uma consequência. O meu desejo para você, para nós, enquanto comunidade cristã, não é que nós sejamos gratos porque hoje estamos aqui ao redor da mesa e está tudo bem. Está tudo bem mesmo. Nossos filhos estão ali sendo ensinados a respeito do Evangelho na linguagem deles. Nós estamos aqui, você que chegou um pouquinho mais cedo, tinha um cafezinho ali, um lanchinho. Está tudo bem mesmo.
Mas não é esse o ponto que deve nortear, que deve condicionar a nossa gratidão. Eu quero desafiar você nessa manhã, e esse é o desejo do meu coração para a nossa comunidade, é que nós sejamos uma comunidade que transborda em gratidão. Que o seu casamento seja um casamento que transborde, uma gratidão que não pode ser disfarçada. Que as circunstâncias, que a escassez emocional, que a escassez de recursos, que a escassez de tempo, de agenda, não agrida o seu contentamento. Por quê? Porque você está tão enraizado, tão edificado, fortalecido, estabilizado, na verdade, que a gratidão simplesmente transborda. A gratidão simplesmente transborda. Quando você olha para isso e entende isso como um hábito, gente, não tem como você não afetar positivamente alguém que está perto de você quando você é grato. Não de qualquer tipo de gratidão, mas quando você transborda em gratidão. Outras versões vão dizer crescendo em ação de graças. Quando você está nesse processo crescente de gratidão, não tem como. Assim como uma pessoa ingrata, o tempo todo amarga, ela não nos incomoda? Não incomoda? Uma pessoa que reclama de tudo o tempo todo, não, é pesado, ela pesa o ambiente. O ambiente está até gostoso, deixa de ser. Passa a ser adoecido, o ambiente passa a ser melancólico, porque não há o que satisfaça. Uma pessoa ingrata, ela não tem como ser satisfeita. Certa vez foi perguntado para um dos homens mais ricos da história: do que você precisa para se sentir satisfeito? Do que você precisa para se sentir satisfeito a respeito do dinheiro, das posses, de tudo que você tem? Esse homem foi um dos homens mais ricos da história recente. Ele diz: eu preciso só de mais um pouquinho. Eu preciso só de mais um pouquinho. Esses multimilionários que desceram no oceano para ver o que aconteceu ali, o que havia, o que existe ainda de destroços do Titanic, o que eles estavam fazendo ali é buscar mais um pouquinho de contentamento, mais um pouquinho de gratidão em algo, em alguma experiência, em algum momento especial de suas vidas. Mas eu quero lembrar você nessa manhã e convidar você nessa manhã para você mudar de rota. A palavra conversão é tão judiada, né, no ambiente cristão evangélico. Ela significa simplesmente você mudar de rota, né? Mudar de rota. Eu quero convidar você nessa manhã a mudar de rota. Gente, vamos mudar de rota. Deus está dando uma oportunidade para nós aqui nessa manhã. Nós estamos indo para lá. Não, eu sou grato sim, Carlos, eu sou grato. É que tem dia que não dá, né? Tem dia que não dá. Pelo amor de Deus, cara. Se você conhecer minha mulher, a Dona Onça, terrível. Cuidado, né? É terrível, e não dá, não aguento. Se você conhecer meus filhos, cara, tem que... Eu entendo, eu também tenho meus dias complicados, mas o que a sabedoria bíblica está dizendo pra gente é que esse não é o caminho. Esse caminho pelas circunstâncias, ele não é verdade, e ele não é saudável, ele não vai abençoar a sua história. O caminho que Jesus propõe para mim e para você é para cá, não é para lá, é para cá. E nesse caminho aqui, eu sou grato o tempo todo, mesmo quando eu estou numa cama, enfermo, mesmo quando eu estou vivenciando luto, mesmo quando a minha despensa está vazia. Ainda assim eu sou grato, mas como assim você é grato? Você é grato ou você é louco? Você é grato ou você é insano? Não é. É que eu vivo num ritmo diferente, debaixo dos leves ritmos da graça de Jesus. Eu sou grato, você não enxerga, você não consegue enxergar, mas é um processo muito maior. Eu sou grato porque a minha fé está estabilizada na verdade. Eu sou grato porque em Jesus as minhas raízes são profundas. Eu sou grato porque
A minha vida é edificada sobre Jesus. Eu sou grato porque um dia Ele me mandou segui-lo. Ele me fez um convite irrecusável para construir a minha história na direção dele e não da minha. Isso é tão verdade no pensamento de Paulo que em outra carta aos Filipenses ele diz algo que nós conhecemos de cor e salteado. Quem não é cristão, quem nem visitou nenhuma comunidade cristã em sua vida, conhece esse último versículo 13 aqui, ó. Em outra versão, né? Não nessa. Olha o que Paulo fala aqui. Ele não disse isso, gente. Acabou de receber uma notícia a respeito de um aumento salarial. A mulher dele está grávida. Um filho muito esperado. Não é esse o contexto. O contexto aqui é prisão. Paulo está preso. Ele está preso quando ele está escrevendo essa carta. E olha o que ele diz. Aprendi a ficar satisfeito, contente, grato com o que tenho. Olha que absurdo. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação. De estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Por quê? Porque eu posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças, que me estabiliza. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, naquele que me estabiliza. Quem me estabiliza? Jesus. Me estabiliza onde? Na verdade, de que forma? Me enraizando nele. Quando os ventos circunstanciais batem forte, eles não mexem comigo, porque eu estou firmado na rocha. A gratidão não é uma decisão. Enquanto você achar que ser grato é uma decisão que nasce no seu coração e brota para o seu comportamento, desculpa. Você vai se frustrar dia após dia, dia após dia, dia após dia, porque a verdade é que todos nós aqui somos ingratos. Não há um grato aqui, naturalmente falando. A gratidão nasce como uma consequência de estarmos conectados a Jesus. E que bom que estamos ao redor da mesa nessa manhã, para sermos conectados, reconectados a Ele, para que Ele nos inunde, faça com que nossas histórias transbordem de gratidão. É Ele que nos dá forças, é Jesus quem nos estabiliza. A má notícia, meu amigo, minha amiga, eu quero que você preste atenção nisso, para a gente concluir, é que você não consegue sozinho. Você não consegue sozinho. Pare de lutar essa luta sozinho. Essa série é nós darmos um passo à frente e dizermos, eu começo com a gratidão. Eu quero ser mais grato, mais grata. Comece por você, mas não se engane, não seja ingênuo de achar que a gratidão nasce em você. A gratidão é uma consequência de você estar conectado a Jesus. É um milagre. É um milagre que Deus faz na minha e na sua história. Por quê? Porque Jesus venceu em gratidão. Essa gratidão condicionada às circunstâncias, Jesus a venceu. Jesus foi morto na cruz. Jesus entrou na história e viveu uma vida perfeita. E ele foi morto na cruz, ele foi esmagado, ele foi repartido na cruz. Para quem tinha fome, para quem tinha sede, para quem quer ter um novo coração, uma vida grata a Deus, não apenas pelas circunstâncias, mas especialmente por Jesus. Especialmente porque nós fomos reconectados ao Pai. Você foi reconectado, reconectada ao Pai. Esse é o maior motivo pelo qual nós devemos ser gratos. Gratos a Deus porque nós não dependemos mais de nós. Não precisamos mais depender de nós. Jesus pagou o preço. E é por causa dele que nós podemos ter um coração transbordante de gratidão. Para você refletir, para você levar para casa, eu quero convidar você a olhar comigo para 3 coisas. Primeira delas, se sua gratidão está condicionada às circunstâncias, se a sua gratidão ainda é uma gratidão condicionada àquilo que acontece ou deixa de acontecer, então você é
uma pessoa terrivelmente satisfeita. Você não precisa nem me contar a respeito da sua vida. Se você conclui que a sua gratidão ainda está condicionada com o que acontece ou não acontece, você ainda é uma pessoa terrivelmente satisfeita. É impossível você transbordar de gratidão. Impossível. Mas o transbordar em gratidão é uma marca inconfundível de alguém que tem um relacionamento maduro e profundo com Jesus. Eu já vi pessoas, a partir da régua da sociedade, miseráveis e extremamente, absurdamente gratas. Por quê? Porque elas têm um relacionamento maduro e profundo com Jesus. Eu já vi gente muito rica, com muitas posses, terrivelmente ingratas, porque não estão conectadas a Cristo. E ainda, o maior motivo pelo qual você pode desenvolver gratidão transbordante é pelo fato de você ser alvo do obstinado amor do Pai. O amor de Deus na sua direção, ele é obstinado. Não é um amor que depende de você. Hoje eu desobedeci essa ou aquela questão, eu pisei na bola aqui e ali, aí o amor do Pai dá uma freada, assim, ele não chega em você, não. O amor do Pai, ele é imparável. O amor de Deus, ele é obstinado na sua direção. Não importa o que você faça, não importa o que você fez no verão passado, não importa o que você vai fazer daqui a um mês. O amor do Pai segue obstinado na sua direção para transformar a sua história, para que você esteja enraizado, edificado nele, para que a sua fé seja fortalecida na verdade, para que você viva, independentemente das circunstâncias, transbordando em gratidão. Isso é graça. Isso é graça. Quero convidar você a orar comigo. Quero convidar você a fechar seus olhos. Deus de graça, nesta manhã nós nos apresentamos diante do Senhor, exatamente como somos. Pecadores, falhos, limitados, ingratos, insatisfeitos. Estes são os nossos corações. Assim somos nós. Mas Jesus, nessa manhã que o Senhor nos mantenha bem próximos do seu amor, da sua graça, que o seu Espírito Santo nos convença a seguirmos, a continuarmos a seguir ao Senhor. Que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos atinja com este amor obstinado, para que sejamos transbordantes em gratidão. Que essa seja a nossa marca, que seja uma característica que nos acompanhe. Por favor, Pai, faz isso. Em nome, por amor de Jesus. Amém.